E, queridos, como costumo falar, irmãos, nós somos um grupo de pessoas muito privilegiadas. Porque, queridos, nós estamos aqui em comunhão, adorando o único Deus que é soberano sobre todas as coisas. E isso é um privilégio. Nós estamos cultuando a um único Deus. E isso nos faz pessoas especiais, nos torna igreja. E, meu irmão, é muito bom ser igreja. Fala assim pro teu irmão, fala, é muito bom. Mas fala com euforia, diga, é muito bom ser igreja. Glória a Deus. E esse Deus, irmão, por gentileza, aplauda Ele. Ele é maravilhoso. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 28, tá? Na verdade, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos comentando pouco a pouco os textos, tá bom? Eu creio que o nosso Deus, Ele não vive apenas de glória do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem prazer em se revelar por meio do seu povo. Ele tem prazer em se revelar por meio da sua igreja. É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós somos a noiva do Cordeiro. É que Ele tem prazer de se mostrar ao mundo por meio de nós, que somos a sua igreja. E, queridos, eu tenho uma expectativa muito grande, um sonho muito grande, de fazer com que todos estes avivamentos que nós ficamos admirados ao ler livros, todos estes moveres extraordinários de Deus que impactam o nosso coração e a nossa mente quando nós lemos as histórias desses moveres, desses avivamentos, eu tenho no meu coração um sonho de vivenciar algo maior. Porque a fonte é inesgotável. A fonte que revela esse poder transformador de cidades, de nações, é uma fonte inesgotável. E como eu falei, essa fonte não vive apenas de glória do passado, mas ela é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele deseja se revelar ao nosso tempo. E eu quero motivar o teu coração nessa noite a fazê-lo com que o teu coração possa arder também. Possa acender uma chama e que você deseje mais do que nunca esse mover extraordinário de Deus, você deseja mais do que nunca esse avivamento, mas mais do que desejar, é você também ser um canal. Fala comigo, mais do que desejar, é ser um canal. Meus irmãos, houve há 30 anos atrás um dos maiores avivamentos que ocorreu no século passado. Há 30 anos atrás, aconteceu na Argentina, quando um grupo de seminaristas se reuniram para orar ao Senhor. E lá, meus irmãos, eles iniciaram uma oração com uma expectativa de não somente viver uma experiência com Cristo, mas que essa experiência produzisse um estilo de vida. Escute, quando a glória de Deus se revela, ela não se revela somente para nos dar uma experiência. Quando a glória de Deus se manifesta nos cultos, ela não se manifesta apenas para nos fazer chorar ou simplesmente para nos fazer falar em línguas. Toda vez que Deus se manifesta, o propósito da sua manifestação é moldar em nós um estilo de vida que possa gerar uma glorificação permanente por meio de nossa vida, por meio de nossas atitudes. Então, queridos, tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Toda vez que Ele se manifesta, toda vez que Ele se revela para um propósito maior. E não é para uma questão momentânea, é para um propósito maior. De manhã eu compartilhei uma ilustração que um pastor, Bob Mumford, escreveu num livro dele chamado Acerte Seu Alvo. Ele fez uma ilustração interessante. Ele comparou as atitudes de muitos na igreja como a de uma criança que percebe que está vendo um desfile de um circo na sua rua, na rua onde ela mora. E ela deseja ver esse desfile. Só que o muro da sua casa é muito alto, mas tem buracos, pequenas aberturas nesse muro. E ele vai nesse buraco do muro e começa a ver o desfile. Quando passa um palhaço, ele vibra, ele fica feliz, ele fica contente. Quando passa um leão,
uma jaula, ele fica com medo. Quando o espaço entre um carro e o outro, quando surge o espaço entre um carro e o outro, ele começa a ficar triste porque pensa que aquela experiência acabou. E aí, meus irmãos, até que ele tem uma ideia de subir até a sua casa e do alto ver todo o desfile, início, meio e fim. E Bob Mumford, quando ele fez essa ilustração, ele traz justamente essa ideia de que muitas pessoas na igreja têm provado da experiência com o Espírito Santo como momentos. E têm simplesmente olhado a sua vida pelo buraco. Nós temos vivido um cristianismo, muitos de nós temos vivido um cristianismo sobre a ótica de um buraco, por momentos, por experiências. Quando, na verdade, queridos, nós precisamos olhar a vida cristã, essa jornada de vida cristã, precisamos olhar a nossa vida de cima, do alto, de um outro nível. E quando a glória de Deus se revela em nós, não é para termos mais uma experiência, é para vivermos num outro nível de vida. E quando aquele avivamento rompeu a Argentina com esse grupo de pessoas, eles estavam orando, queridos, não somente por uma experiência, não somente por um momento de enchimento, mas que esse enchimento, que essa experiência pudesse produzir um estilo de vida que glorificasse a Deus. Nós estamos, às vezes, mal acostumados com as experiências, com os momentos. Nós nos contentamos nos cultos de domingo à noite, quando nós chegamos e dizemos: Senhor, enche-nos o teu Espírito, enche-nos, enche-nos, e a glória de Deus vem e nos enche. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Nós nos esquecemos, irmãos, que o Espírito não está em nós somente para fazer morada. Ele habita em nós para um propósito. E aquele grupo na Argentina entendeu esse propósito e começou a buscar por isso. Senhor, nós não queremos mais uma experiência, nós queremos um estilo de vida que te glorifique. Meus irmãos, e esse clamor neste grupo de seminaristas durou 22 dias, ininterruptos. Imagina, nós tivemos 24 horas tremendos aqui, e hoje de manhã, algumas pessoas que participaram desse movimento de 24 horas de oração, de intercessão, nós podíamos ver a expressão alegre, a bênção de Deus, o brilho de Deus em seus rostos. E, meus irmãos, aquele grupo de seminaristas passaram 22 dias clamando, orando ao Senhor, buscando, não só pelo enchimento, mas pelo estilo de vida. E veio um avivamento tão extraordinário na Argentina. Talvez o maior nome deste avivamento é um camarada chamado Edgar Miller, missionário americano, que foi morar nos Estados Unidos. E grandes homens de Deus surgiram em meio a este avivamento, e a igreja latino-americana começou a pegar fogo. Através da vida daqueles seminaristas que se tornaram grandes líderes, grandes missionários, grandes pastores, porque eles não visualizaram a glória de Deus somente como uma experiência, mas vivenciaram a glória de Deus como algo que moldasse a sua vida. E eu creio que Deus vai fazer isso no nosso meio, irmãos, porque a palavra de Deus, ele não volta vazia. Aquilo que está sendo ministrado nessa noite, ele vai tocar corações, vai incendiar corações de pessoas apaixonadas. Queridos, meu desejo nessa noite é que você fique mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pela sua obra. E o texto que eu pedi para que os irmãos abrissem, no capítulo 1 de Ezequiel, nós vamos perceber que a glória de Deus se revelou ali. Deus se apresentou a Ezequiel por meio de uma figura muito extraordinária, uma figura muito complexa. Se nós fôssemos tentar descrever aqui, não sei se tem algum desenhista aqui, mas se tiver algum desenhista, tenta desenhar essa figura que Deus se apresentou aqui, a forma que Deus se apresentou aqui em Ezequiel capítulo 1. O fato é que nesta figura, depois você pode estar lendo em casa, você vai perceber que Deus, ele demonstrou aí todos os seus atributos, toda a sua autoridade, todo o seu poder. E Ezequiel captou aquela mensagem, ele teve discernimento daquilo que Deus representava por meio daquela figura que acabava de se apresentar a Ezequiel. Mas no versículo 28, parte B, a Bíblia diz que Ezequiel, vendo isso, vamos ler o versículo 28 inteiro. Como aspecto do arco que aparece na nuvem num dia de chuva, assim era o resplendor ao redor.
Ele estava ali no finalzinho, descrevendo a glória de Deus que acabava de ser revelada. Aí continua dizendo assim: e esta era a aparência de sua glória. Vendo isto, caí com o rosto em terra, para ouvir o que me falava. Fala comigo, caí com o rosto em terra. Queridos, para sermos usados por Deus existe um processo. É importante nós compreendermos, por isso que eu trouxe essa ilustração desse garoto que olhava aquele desfile pelo buraco. Porque muitos de nós temos uma perspectiva de vida cristã somente diante daquilo que nós vemos por um buraco, de forma limitada. Nós nos deparamos com a glória de Deus revelada e nós nos limitamos naquela experiência e nos contentamos em viver aquela experiência. Nós nos deparamos com uma situação e nós resumimos a nossa vida com aquela situação que nós vemos naquele buraco. Só que muito mais do que isso, eu vou te falar que existe um processo. Quantos aqui querem ser tremendamente usados pelo Senhor? Existe um processo muito interessante para isso. Primeiro processo, a Bíblia diz que quando Ezequiel viu a glória de Deus, ou seja, quando Deus se revelou, se mostrou a Ezequiel, querido, sua primeira atitude foi se lançar ao chão com o rosto em terra. Se lançar ao chão com o rosto em terra, nós vamos compreender pelo menos duas situações. Primeiro, ele estava se rendendo. É impossível nós reconhecermos a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o senhorio de Deus, sem se prostrar diante da sua grandeza, sem olhar para si mesmo e reconhecer a sua condição de necessidade, de pecador. Então, queridos, todos os grandes homens de Deus na história do cristianismo, todos os grandes avivalistas na história, primeiro eles reconheceram a glória de Deus e a sua fragilidade, a sua necessidade. Eles reconheceram o que o próprio Cristo afirmou lá em João, capítulo 7, sem mim. João, capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Com essa consciência, a primeira coisa que nós devemos fazer, quando a glória de Deus se revela, é se lançar aos seus pés. Significa uma entrega total. Só que quando nós nos entregamos, quando nós nos lançamos a Deus, essa entrega, irmãos, existem dois níveis de entrega. Fala comigo, dois níveis. Existem pessoas que se entregam à salvação, eu estou salvo. Mas existem pessoas que também, mais do que se entregar, se doam a obra do Senhor. E quando a gente fala nesse ato de se render a Jesus, a gente não somente se entrega, a gente não somente nos dá a Ele, não somente coloca a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos e projetos a Ele, mas também nos disponibilizamos a fazer a sua obra. Isso é o evangelho completo. Quando nós nos entregamos e nós nos disponibilizamos. É o que aconteceu nos avivamentos. É o que aconteceu onde as maiores igrejas, no contexto histórico, nós vamos perceber que onde quer que tenha ocorrido crescimento de igrejas, onde quer que tenha ocorrido grandes avivamentos, nós vamos entender que foram esses avivamentos, essas igrejas que cresceram, foram lideradas por pessoas que não somente se entregaram a Cristo com o propósito de serem salvos, mas foram alguém que fizeram compromisso com Cristo de levar esta salvação a qualquer custo a outras pessoas. Decidiram viver uma vida cristã completa, não somente vivendo como discípulo, mas também fazendo novos discípulos. E o ato de se render a isso. No capítulo 2, versículo 1, nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1. E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Pensa comigo, irmãos. Deus poderia falar com Ezequiel estando ele de joelhos, sim ou não? Estando ele prostrado, com o rosto em terra, Deus poderia falar com ele. Só que Deus exigiu uma postura. Deus exigiu que ele se colocasse em pé e ficasse face a face com ele. O que isso significa? Qual é o passo? O passo seguinte:
desse processo para ser tremendamente usado por Deus? Intimidade, relacionamento, face a face. O Peniel é face a face com Deus. Ao longo da história, Deus usou homens que tinham um relacionamento face a face. Hoje de manhã eu falei de um pastor americano, Jonathan Edwards, que influenciou não só os Estados Unidos com um grande avivamento, mas todas as 13 colônias inglesas. Era um homem que tinha o costume de orar 13 horas por dia, meu irmão. Eu tive um prazer de conhecer o homem em 1998. Dr. Larry Lear. Não sei quantos de vocês já ouviram falar neste homem. Eu tive o privilégio de trocar algumas palavras com ele. E ele falou assim para mim: André, há muito tempo, por conta de toda a minha agenda, de toda a minha programação, eu não sei quantas vezes eu parei para orar mais de 1 ou 2 horas. Mas também eu não fico mais de meia hora sem me relacionar com meu Deus em oração. E aquilo me levou a uma reflexão, irmãos. Ele estava ministrando sobre a minha vida a importância de permanecer na presença de Deus. Não somente como momentos, mas como um estilo de vida. Deus quer que tenhamos um estilo de vida de comunhão com Ele. Um estilo de vida de relacionamento profundo com Ele. Deus quer que a nossa vida seja uma vida que se desarroja na comunhão, na intimidade. É como eu costumo dizer, Deus ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer dormir e acordar conosco. Ele quer ir trabalhar conosco. Ele quer ir com a nossa família nos momentos de diversão. Ele quer fazer parte da nossa vida todo momento, todo instante. Isso é ser face a face com Ele. Isso é desenvolver um relacionamento. Oh, meus irmãos, homens que foram tremendamente usados pelo Senhor, desenvolveram uma vida de intimidade sublime com Deus. É possível. Fala para o teu irmão, isso é possível. É possível nós estarmos face a face com o Senhor. É possível nós desenvolvermos uma dinâmica de vida devocional, não só numa ideia de momento, não só enxergando pelo buraco do muro, mas vivendo essa dinâmica do alto, vendo e vislumbrando todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus e fazer parte disso. É viver em função da presença de Deus. Queridos, viva em função da presença de Deus. Quem disse isso foi um pastor inglês chamado George Whitefield. Um homem de Deus. O ministério dele levou para Jesus quase 300 mil pessoas, pessoalmente. E ele dizia isso: eu quero viver pela presença de Deus. Eu quero viver pela presença de Deus. Decida viver pela presença de Deus. Respire a presença de Deus. Queridos, busque, encontre em teu coração a necessidade de viver face a face com Deus, para que Deus possa usá-lo de uma maneira extraordinária. No capítulo 2, versículo 2 diz assim, olha que coisa extraordinária. Então entrou em mim o Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Oh, meus irmãos, vem a terceira fase desse processo. É o Espírito Santo que nos pega, que nos tira do chão e nos coloca na posição que Deus quer. É o Espírito que trabalha a nossa vida. É o Espírito que molda o nosso caráter. É o Espírito que gera essa transformação em nosso coração, em nossa mente e nos coloca na posição que Deus quer. Meus irmãos, não existe possibilidade de ser igreja sem o Espírito Santo. Não existe possibilidade, irmãos, de clamarmos por um avivamento se o avivamento não estiver em nós, aceso por meio do Espírito Santo. Queridos, a obra é dele. Por mais que queremos fazer parte, por mais que queremos vivenciar esses avivamentos,
Por mais que queremos ver Blumenau transformada, meus irmãos, quem vai nos levantar para tal obra é o Espírito de Deus. É Ele que opera essa obra em nós. É Ele que nos coloca na posição que Deus quer. Queridos, se nós queremos um avivamento, quando nós vemos a glória de Deus, nós não temos que viver aquele avivamento como um momento, como uma experiência, aquele mover como uma experiência, mas aquela manifestação de Deus precisa moldar em nós um estilo de vida. E esse estilo de vida, irmãos, começa no ato de se render, de se prostrar, mas não é simplesmente se entregar a Ele, mas é se doar para Ele, para que possamos ser canais daquilo que Ele deseja fazer. Quando nós nos rendemos, quando nós nos tornamos seus canais, vem o Espírito e nos coloca na posição que Deus quer. Aí Ele nos levanta e começa a trabalhar a nossa vida. E aí, meus irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer. No capítulo 37 de Ezequiel, você vai perceber que Ezequiel teve uma visão muito interessante. Que visão é essa? O Espírito, esse mesmo Espírito que o levantou. Fala comigo, foi o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que levantou Ezequiel, que colocou Ezequiel na posição que Deus queria, foi o mesmo Espírito que o levou a um vale de ossos secos, a um lugar de morte. Amém ou não amém? Foi o mesmo Espírito. E olha que coisa interessante. Uma vez que o Espírito age, trabalha em nossas vidas e nos coloca na posição que Deus quer, Ele nos torna portadores de vida. Assim como Cristo. A Bíblia nos ensina que Ele foi crucificado aonde? Num lugar chamado Calvário, ou Gólgota. O que significa Calvário? Caveira. Literalmente caveira, um lugar de morte. Nesse lugar de morte, o que foi derramado ali? O sangue de Cristo. E o sangue de Cristo significa o quê? Vida. No lugar de morte, Cristo veio dar vida a toda a humanidade. E aí ele diz lá em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nós somos portadores da vida que há em Cristo Jesus. Quando nós nos enchemos do Espírito, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filhos de Deus. É o Espírito que coloca o homem na posição que Deus quer, de filhos. E aí nós temos vida, nós recebemos a vida em Cristo e nós levamos a vida dele a outras pessoas. Eu tenho a minha vida, você tem a sua vida e na sua vida a vida. Fala para o teu irmão, na tua vida, a vida. Na tua vida, a vida. Agora o mais precioso é que a vida que há na tua vida é vida eterna. E Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos. Lá, meus irmãos, olha só que coisa tremenda. Aí começa toda essa maravilhosa dinâmica de Deus e o homem trabalhando juntos. Deus disse a Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos tornarem a vida? O que é que Ezequiel respondeu? Ele disse, Senhor, tu sabes. Claro, Ezequiel viu aquilo que Deus era capaz de fazer por meio da manifestação na presença dele, no capítulo 1. E aí, queridos, Deus disse assim, olha, já que eu sei e eu tenho esse poder mesmo, escute, Ezequiel, então, profetiza. Vamos trabalhar juntos. Profetiza. Agora, quando você for profetizar, profetiza assim, ó, e Deus foi direcionando a forma de Ezequiel profetizar. Deus foi o quê? Direcionando. E conforme o direcionamento que ele recebeu, ele profetizou. Aí a Bíblia diz que houve o barulho de cada osso batendo em seu osso. E aí, queridos, formou ali aquele exército. Ezequiel foi um canal de vida num lugar de morte. Escute, meus irmãos. O que isso quer dizer para encerrar? Deus e o homem trabalham juntos. Guarda isso no teu coração. Deus decidiu fazer a sua obra se revelar ao mundo por meio da sua igreja. Uma vez que nós nos rendemos, nos prostramos,
nos jogamos, nos lançamos aos seus pés. Ele, por meio do seu Espírito, trabalha em nossa vida, nos colocando em pé e nos faz alcançar a posição que Deus quer que cheguemos. Uma vez que nós estamos na postura que Deus quer, Ele começa a nos agir. E Ele vai nos levar aos lugares mais improváveis. Fala comigo, mais improváveis. Os lugares mais improváveis, onde parece ser menos frutífero. Mas não tem problema, meus irmãos. É a obra de Deus, é Deus que faz. É Deus que opera. E aí nesses lugares menos frutíferos, esses lugares menos improváveis, esses lugares de morte, Deus sempre nos leva a esses lugares para que possamos ser canais de sua vida, canais de sua manifestação. E uma vez que o Cristo se manifesta, escute, irmãos, uma vez que Deus nos leva a esses lugares, deste momento em diante, Ele começa a nos dar direcionamentos. E os direcionamentos de Deus para as nossas vidas são direcionamentos que gera vida, que torna aquilo que estava morto em vida. Quando nós falamos de avivamento, irmãos, nós falamos daquele mover que transforma aquilo que estava morto em vida. O que aconteceu ali em Ezequiel 37 foi um grande avivamento. Avivamento é o ato de tornar vivo aquilo que estava morto. Que nessa noite possamos nos entregar mais. Não apenas olharmos as nossas vidas, olhar pelo buraco, com limitações, mas de um outro nível, onde nós possamos ver que há momentos onde nós temos que nos entregar, nos doar. Vai haver os momentos onde o Espírito Santo vai nos levantar. Vai haver aqueles momentos que o próprio Espírito vai nos levar a lugares desafiadores. Mas é para que no final de todas as coisas, a glória dele se revele por meio de nós. Esta é a mensagem dessa noite. Por favor, fique em pé. Deixa eu orar um minuto com você. Bendito seja o nosso Deus. Pode fechar os seus olhos. Coloca a mão aí no teu coração. Em nome de Jesus. Faça essa oração para Deus. Peça para Ele mover a tua vida. De tal maneira que todas as vezes que você vivenciar. Hoje nós vamos ter um privilégio. Pode fechar os teus olhos. Hoje nós vamos ter o privilégio de assentar à mesa com o Senhor. Hoje nós vamos ter o privilégio de ter uma intimidade com Deus. Santa Ceia é intimidade com Cristo. Uma intimidade que foi conquistada por um valor inestimável, preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós fomos comprados, lavados, remidos. O que é que significa ser remido? É que antes nós éramos escravos. E hoje nós somos livres por conta de um preço que foi pago. E hoje nós temos direito de assentar na mesa com o Senhor. Nós temos o direito de ceiar com Ele. Nós temos um direito, irmãos, de se relacionar com Ele, de entrar em Sua presença. E aí, meus irmãos, o que nós vamos fazer de agora em diante? Nós temos a opção de fazer desse momento de ceia, dessa oportunidade de sentar à mesa com o Senhor, de fazer com que isso seja mais uma santa ceia, ou fazer que isso seja uma experiência transformadora de nossas vidas. Que possamos vivenciar essa experiência transformadora neste ato de relacionamento com Deus. Te amamos, Pai, te exaltamos, Tu és tudo em nós. Faça a Tua obra, revela-te com poder e graça, no nome de Jesus, aviva as nossas vidas.